Pessoal, então vamos dar continuidade aqui. A gente ficou na nossa aula síncrona, faltando o exercício 26 para terminar a primeira parte do conteúdo sobre probabilidades. Então vamos ao exercício. Uma comissão será montada para realizar uma modificação em uma norma técnica. Essa comissão será formada por 5 engenheiros. Estão catalogados e disponíveis 12 engenheiras e 15 engenheiros para participarem de tal comissão. Então vamos aqui a algumas informações primeiro. Então a gente vai resolver o exercício 26. Tranquilo? Então o que a gente quer é o seguinte: a nossa comissão será formada por 5 pessoas. Perfeito. Só que eu vou escolher essas 5 pessoas dentro de um conjunto de pessoas. Esse conjunto de pessoas são formados por 12 engenheiras e 15 engenheiros. Ou seja, eu tenho 27 pessoas no total. Perfeito? Não vou colocar assim, ó, 27 pessoas, não. Eu vou colocar direto já engenheiros, tá? Engenheiros. E eu vou especificar aqui, ó, que desses 27, deixa eu colocar aqui, eu tenho, então, 12 mulheres e eu tenho 15 homens. Perfeito? Então, essa é a minha disposição. E o que eu sei? Eu sei que eu vou escolher 5 engenheiros dentro do conjunto de 27 engenheiros. Perfeito? Então, essa é a minha ideia. Antes da gente partir para as probabilidades, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é o seguinte. Então, probabilidade. Aqui, nesse caso, não vai se tratar da probabilidade empírica. Por que não vai se tratar da probabilidade empírica? Porque eu não estou analisando a frequência, né? Eu não contei quantas vezes eu vou selecionar 5 pessoas em 27. O que eu quero é, a partir dessa análise, então da probabilidade total, eu quero obter uma informação sobre algumas probabilidades. Perfeito. Então a gente já sabe que a probabilidade que a gente vai ter que usar aqui é a probabilidade teórica. A ser utilizada será a teórica. Ou seja, é aquela lá do ensino médio, perfeito? Então, para a probabilidade teórica, a gente precisa número de elementos do espaço amostral e número de possibilidades do evento. Então, é isso que eu preciso para poder calcular uma probabilidade teórica, perfeito? Agora é que vai entrar, então, a forma como a gente deve contar as pessoas. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: eu preciso escolher 5 pessoas dentro de um conjunto de 27 pessoas. E dentro dessas escolhas, a ordem não importa. Por que a ordem não importa? Porque não faz diferença nenhuma como essas pessoas estão dispostas, mas é que estas pessoas estejam dentro de um grupo. Então, por exemplo, se eu monto um grupo com a pessoa A, B, C, D, por exemplo, só 4. E se eu monto um outro grupo com as pessoas B, D, A, C, são grupos iguais. Não faz diferença, tá? Pois eu tenho as mesmas pessoas. Como que esses dois grupos seriam diferentes? Se, por exemplo, aqui eu tivesse uma pessoa E. Aí sim os grupos seriam diferentes. Então, quando a gente está se tratando de uma contagem, onde a gente tem um conjunto de possibilidades e dentro dele a gente vai escolher um subconjunto, isso se trata de combinação simples. Perfeito? Então, para a contagem do número de possibilidades de se escolher 5 pessoas em um grupo com 27 pessoas, onde a ordem não importa, deve-se utilizar da combinação simples. Lembrando que o intuito do curso, como a gente perdeu essas semanas, eu não tenho como passar uma revisão. Mas a combinação simples, ela tem uma fórmula, tá? Então, vamos chamar aqui, ó, S como sendo o meu conjunto espaço amostral, todas as possibilidades. Então, esse conjunto aqui é todos os subconjuntos de 5 pessoas formados a partir de 27 pessoas.
Essa é a definição do meu espaço amostral, perfeito? Então, a ideia é quantas pessoas eu tenho dentro desse espaço amostral. Então, o número de pessoas que está aqui dentro, como eu já comentei antes, vai ser tomado pela combinação simples. Então, o que eu preciso? Combinar 27 pessoas em um grupo com 5 pessoas. Isso aqui tem uma fórmula, tá? Uma fórmula clássica da matemática, que é 27 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 27 menos 5 fatorial. Ou seja, isso daqui vai ser 27 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 22 fatorial. De novo, lembrando que não é o meu intuito fazer uma revisão aprofundada sobre a combinação. Se a gente calcula, então, isso daqui, teríamos 80.730 grupos diferentes. Então, existem 80.730 maneiras diferentes de a gente escolher 5 pessoas em um grupo de 27 pessoas, onde a ordem não importa. Então, esse é o número de possibilidades do meu espaço amostral. Então, agora vamos para o evento em específico, que vai nos nortear a probabilidade que a gente quer. Então, o que ele quer aqui? Ele quer, na primeira probabilidade, qual a probabilidade de você ter uma comissão formada por 3 mulheres e 2 homens. Ele está especificando, ele quer 3 mulheres e 2 homens. Então, na minha letra A, vamos chamar nosso evento B aqui. Então, é o seguinte, eu quero não vou colocar não, né? São todos os subconjuntos formados com, eu já me esqueci aqui, 3 mulheres e 2 homens. Então, com 3 mulheres e 2 homens. Então, este é o meu subconjunto. Então, agora aqui, eu preciso tomar um cuidado com uma diferença. Porque eu vou escolher essas pessoas dentro do conjunto de 27? Vou, elas ainda estão lá dentro, só que agora é um pouco mais específico. Porque eu quero exatamente 3 mulheres e exatamente 2 homens. Então, o que a gente sabe? A primeira possibilidade é eu verificar qual é o número de possibilidades que eu tenho de escolher as mulheres. Perfeito? Como que eu posso escolher as mulheres? É 3 em quanto? Em 12. Depois, eu calculo qual é o número de possibilidades de escolher somente homens. Então, o que eu sei? É 2 em 15. Como eu vou ter 2 possibilidades diferentes, uma para escolher mulheres e outra para escolher homens, o total do subgrupo é eu juntar os dois. Então, basta multiplicar os 2 valores, perfeito? Então, para determinarmos o número de possibilidades do evento B, só um detalhe, esse aqui vai ser meu evento, tá? No evento B, devemos primeiro calcular o número de possibilidades de se escolher apenas as mulheres e depois apenas os homens. Feito isso, o que a gente precisa multiplicar? Então, feito isso, o número final de possibilidades será o produto dos 2 resultados obtidos. Perfeito? Então, essa é a ideia geral. Então, vamos lá. A primeira coisa vamos descobrir, então, o número de possibilidades para as mulheres. Então, vamos escolher 3 mulheres. Perfeito? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou lembrar. Só para escolher as mulheres, eu preciso combinar em quantas mulheres? Eu tenho 12 mulheres, então eu vou combinar em 12 mulheres, quantas? 3. Perfeito? Então, 12 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 12 menos 3 fatorial. Tranquilo? Então, isso aqui é 12 fatorial, 3 fatorial, que multiplica 9 fatorial. Só pegando aqui com a calculadora, não, eu vou fazer. Então, 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 9 fatorial. Então, calculando isso daqui, a gente obtém 220. Perfeito? Então, 220 é um número de possibilidades de eu escolher 3 mulheres dentro de quantas mulheres? 12. Perfeito? Feitas as mulheres, agora vamos fazer os homens. Então, eu quero escolher 2 homens. Perfeito?
Então, para escolher dois homens, o que eu vou ter? Então, deixa eu colocar aqui. Dois homens. Eu vou ter a mesma coisa aqui, só para a gente andar mais rápido. Então, eu tenho que escolher dois homens em quantos agora? Em 15. Perfeito? Então, dois homens em 15. Então, 15 fatorial, 2 fatorial, 15 fatorial, menos 2 fatorial. Perfeito? Então, isso vai me dar 15 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 13 fatorial. Calculando isso daqui, eu vou obter 105. Ou seja, então existem 105 maneiras diferentes de eu escolher dois homens em um grupo com 15 homens. Lembrando que a ordem não importa. Então, por fim, o número de elementos do meu evento B, tá? Eu chamei de B aqui, perfeito? O evento. Será, então, o produto dessas duas possibilidades. Por quê? Para escolher as mulheres, eu tenho 220. Para escolher os homens, eu tenho 105. Para cada uma dessas possibilidades, eu vou ter esse número de possibilidades. Então, basta eu multiplicar. Então, vai ser C12, 3, vezes C15, 3. Perfeito? Ou seja, 220 vezes 105. Isso daqui eu posso calcular. 23.100. Perfeito? Então, a gente tem 23.100 possibilidades. Então, por fim, chegamos que a nossa probabilidade será... Qual que será? Então, a probabilidade de acontecer o evento B, perfeito? Que é escolher três mulheres e 2 homens, será dada por 23.100, nós vamos colocar aqui, ó, N de B, dividido por N de S. Então, ou seja, vai ser 23.100 dividido por 80.730. Então, isso daqui vai ser, vou colocar isso aqui de forma numérica, então vai ser aproximadamente 0,2861, tá? Que é igual a 28,61%. Então, o que esse valor aqui final ele me representa? Ele me representa que em 28,61% das vezes que eu selecionar 5 pessoas em um grupo de 27 pessoas, onde eu tenho 12 mulheres e 15 homens, eu vou conseguir um conjunto que tenha 3 mulheres e 2 homens. Então, a ideia para a engenharia é o seguinte, que se eu repetisse esse processo, por exemplo, 100 vezes, que processo? Escolher 5 pessoas dentro desse grupo de 27, se eu repetisse ele por 100 vezes, é bem provável que destas 100, em aproximadamente, vamos arredondar aqui para cima, 29 vezes, o meu grupo escolhido teria 3 mulheres e 2 homens. Perfeito? Então, essa foi a nossa letra A. Vamos à letra B. Na letra B, ele fala o seguinte... Ele quer agora a probabilidade, então, a probabilidade de a comissão ser formada por pelo menos um homem. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Na letra B, ele quer um novo evento, vamos chamar aqui de evento A. Ele quer um grupo de 5 pessoas com pelo menos um homem. Perfeito? Essa é a ideia. Gente, vamos pensar. A probabilidade da gente pegar um grupo com 5 pessoas que tem pelo menos um homem. O que é ter pelo menos um homem? É você ter um ou mais homens. Se você tem um grupo com 2 homens, é um grupo com pelo menos um. Se você tem um grupo com 3 homens, é um grupo com pelo menos um. Então, se a gente pega a princípio, eu deveria fazer aqui uma soma de possibilidades. O que eu deveria calcular? Primeiro, o número de possibilidades de grupo com um homem apenas. Beleza, faço isso. Depois, um grupo com 2 homens apenas, 3 homens apenas, 4 homens apenas e 5 homens apenas. E faço isso tudo de soma. Perfeito? Essa seria a primeira ideia. Porém, a gente tem uma ideia um pouco mais célere, que é o pensar o seguinte... Existe para esse conjunto A um conjunto complementar. E esse conjunto complementar é o seguinte, ó, um grupo de 5 pessoas é aquilo que eu falei, é você pensar em um número maior ou igual a 1. O complementar desse conjunto seria aquele conjunto formado por nenhum homem.
ou seja, menor que 1. Então, existe aqui ó, um conjunto complementar, tá? Que ele vai ser um grupo formado apenas com mulheres. Perfeito? Esta seria a ideia. E esse daqui é o complementar desse, porque se eu somo esse com esse, eu tenho todo o espaço amostral. Eu vou ter só um conjunto formado com mulheres e depois o outro, que é um conjunto com pelo menos um homem. Quando eu somar esses dois, eu tenho todo o meu espaço de possibilidades. Perfeito? Então, se eu tenho essa noção do complementar, fica um pouco mais fácil. Porque para calcular um grupo formado apenas por mulheres, na verdade a gente já fez. Não, ainda não, tem que fazer, que é 5. Então, um grupo formado com apenas mulheres, eu vou escolher 5 mulheres em 12. Então, é bem mais fácil do que eu escolher primeiro apenas um homem, depois 2 homens, 3 homens e no final somar tudo. Perfeito? Então, vamos utilizar essa ideia. Então, utilizando o conceito de conjunto complementar, temos que, vamos lá, o número de possibilidades do meu conjunto a complementar, ele vai ser então, é um grupo formado apenas por mulheres. Se é um grupo formado apenas por mulheres, eu quero escolher 5 mulheres em quantas? Em 12. Então eu tenho que combinar em 12 mulheres 5. Perfeito? Então 12 fatorial, 5 fatorial, que multiplica 12 menos 5 fatorial. Ou seja, 12 fatorial, 5 fatorial, que multiplica 7 fatorial. Então, isso daqui vai nos dar o resultado de 792, perfeito? E aí, o que eu faço? Calculado, então, qual é o meu conjunto complementar, vamos calcular a probabilidade de eu, então, conseguir recolher um grupo apenas com mulheres. Então, desse valor aqui, a gente tem que a probabilidade do A complementar vai ser igual a N de A complementar dividido por N de S. Então, você vai ter aqui 792 dividido por 80, vamos lá, 80.730. Então, essa daqui vai ser a nossa probabilidade. Se eu quiser, eu posso aproximar, vai dar 0,00981 aproximadamente, tá? Deixa eu colocar aqui, aproximadamente. Ou seja, isso daqui seria 0,981%. Então, essa daqui é a probabilidade de eu escolher um conjunto formado apenas por mulheres. Então, como eu quero formado por pelo menos um homem, o que a gente tem? Vamos utilizar a propriedade de complementar. Então, utilizando a propriedade de complementar para as probabilidades, temos que... Qual que é essa probabilidade? Ela fala o seguinte, a probabilidade de um evento A mais a probabilidade de um evento que é o seu complementar deve ser igual a 1. Então, ele tem que ser igual a 1, perfeito? Então, a probabilidade de obter o A mais a probabilidade de obter o complementar de A, que é essa que está aqui, deverá ser igual a 1. Então, o que a gente pode fazer? Pega este, passa para o lado de cá, então a probabilidade de obter o A vai ser igual a 1 menos isso que está de cá. E isso daqui simplificado vai ser 4441 dividido por 4485, que eu posso numericamente falar que é aproximadamente 0,9902, ou seja, 99,02%. Então, quer dizer que em 99,02% das vezes, deixa eu colocar aqui a vírgula, ponto, nós vamos obter um conjunto que tem pelo menos um homem. Ou seja, é muito provável que, se você pegar aleatoriamente um grupo de 5 pessoas aqui dentro, sempre virá pelo menos um homem. Pelo menos um homem. Pode ter mais. O que não pode ter é menos homem. Então, a ideia é que, para a engenharia, se eu repito esse evento, esse experimento de pegar 5 pessoas num grupo de 27, com 12 mulheres e 15 homens, se eu fazer isso 100 vezes, em 99 dessas 100 vezes, eu vou conseguir grupos que tenham pelo menos um homem.
Tudo bem? Então essa é a nossa ideia. Então, para a gente dar continuidade, vamos a mais propriedades das probabilidades. Então agora já entrando nos conceitos um pouco mais específicos de probabilidade. Então a primeira propriedade que a gente tem é o do que a gente chama de eventos mutuamente excludentes. Então o que são os eventos mutuamente excludentes? Dois eventos, A e B, são excludentes se não ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, não possuem elementos em comum. Essa é a ideia. Então, eventos mutuamente excludentes não possuem elementos em comum. Então, aqui eu tenho duas representações distintas. A primeira é a representação de dois eventos, A e B, que são mutuamente excludentes. Observa, não há interseção entre eles. Já do lado direito, eu tenho sim um exemplo de eventos que não são mutuamente excludentes. Por quê? Observem que há uma interseção entre eles aqui. Perfeito? Para a gente poder ver isso aqui na prática, vamos voltar num caso clássico que a gente faz. Vamos fazer um experimento de probabilidade, que é o seguinte. Qual é o nosso experimento aleatório? Vamos jogar um dado. Então, vamos jogar um dado de 6 lados. É aquele clássico. Então, qual que é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o meu espaço amostral. Quantas possibilidades você tem aqui? A gente já fez isso inúmeras vezes. É 6. Tranquilo? Tá. Então, 6 possibilidades para o lançamento do dado. Agora, vamos pensar em dois eventos distintos, tá? O primeiro evento, eu quero o seguinte. Quero o resultado do lançamento, tá? Que seja, por exemplo, um número par. Tá? Outro que a gente já fez bastantes. Então, 2, 4 e 6. Então, esses seriam os meus possíveis resultados aqui dentro. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um número de possibilidades igual a 3. Agora aqui, eu quero uma pergunta um pouquinho diferente. Eu quero no evento B, eu quero exatamente valores que são primos. Eu quero um número primo, perfeito? Então, quais são os números primos que estão aqui dentro? Eu tenho o 2, que é um número primo. Eu tenho o 3, que é um número primo. E eu tenho o 5, que é um número primo, perfeito? Aqui dentro, novamente, eu tenho 3 possibilidades, perfeito? O que eu quero mostrar para vocês com esses dois eventos? É que o evento um número par e o evento um número primo, eles são não mutuamente excludentes. Por que eles são não mutuamente excludentes? Porque olha quem repete aqui nos dois. O 2. O 2 é tanto par quanto primo. Então, estes dois eventos, eles não são mutuamente excludentes, pois há uma interseção entre eles. Então, ó, se a gente faz a interseção com B, isso aqui vai nos dar o conjunto formado apenas pelo elemento 2. Perfeito? Então, não tem como, tá, esses dois conjuntos serem mutuamente excludentes. Eles são não mutuamente excludentes. Perfeito? Agora, vamos pegar um outro caso. Pensa no evento C, onde eu quero um número ímpar. Agora que a situação já muda. Preste atenção no seguinte. Eu vou ter os números 1, 3 e 5. O que eu quero que vocês reparem? Se eu pego o evento A com o evento C, agora sim eles são mutuamente excludentes, porque não há nenhum elemento que se repete aqui e nem aqui. Então, nesse cenário aqui, ó, o que eu tenho? Que a interseção com C é o conjunto vazio, perfeito? É o conjunto vazio, então eu não tenho elementos. Já se eu faço, por exemplo, só para a gente poder ter como exemplo, o B, interseção com C, só um minutinho, interseção com C, tá? Agora eu já tenho elementos que repetem, por quê? O B, interseção com C, eu tenho o óleo 3 e o 5 repetindo. Então aqui eu tenho os números 3 e 5. Então esses dois eventos não são mutuamente excludentes. Já esses dois eventos são mutuamente excludentes, pois não há elementos repetidos. Perfeito? Então, essa é a definição clássica
de dois eventos que são ou não mutuamente excludentes. Por que que é interessante a gente fazer esse tipo de distinção entre os eventos? Porque existe para as probabilidades a ideia de soma e de multiplicação de probabilidades. E é extremamente necessário que eu consiga distinguir, para aplicar corretamente essas propriedades, se os eventos são ou não mutuamente excludentes. Perfeito? Então vamos para a primeira propriedade, que é a da adição de probabilidades. Então, o que a gente tem? A probabilidade de que o evento A, preste atenção na palavra, ou um ou outro, ocorra é a probabilidade de um evento mais a probabilidade do segundo evento menos a probabilidade da interseção desses eventos. Então vamos lá. A probabilidade de um evento ou, olha a união aqui, outro evento, é igual à probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo evento menos a probabilidade da interseção entre esses dois eventos. Vamos aqui a essa parcela aqui, ó, menos a interseção. Por que que eu tiro essa interseção? É simples. Pensem comigo. Lembrem que eu falei o seguinte, que os nossos eventos não é um subconjunto do espaço amostral. O meu espaço amostral nesse caso aqui é esse caixote que está aqui, tá? É esse retângulo. É o meu espaço amostral. Dentro dele eu tenho o primeiro evento, que é o evento A, e dentro dele eu tenho outro evento, que é o evento B. São eventos diferentes. Porém, o que acontece é que existem elementos aqui dentro que se repetem. Então, se eu calcular a probabilidade do A, eu calculo toda a probabilidade do A, toda ela. Se eu calcular a probabilidade do B, eu calculo toda ela, se eu calcular elas separadas. Agora, se eu estiver interessado em calcular a probabilidade de A ou B, então eu junto as duas, porque A ou B é todo mundo. Perfeito? Então, como A ou B é todo mundo, então eu vou somar a probabilidade de A e vou somar a probabilidade de B. Só que o que acontece? Essa parte que está mais escura, quando eu fizer isso, eu somo ela quantas vezes? Duas. Porque eu somei ela para o A primeiro e depois eu somei ela para o B. Então, para poder ficar coerente a probabilidade, eu preciso extrair uma vez a interseção, para eu não ter ela contada duas vezes. Então, por isso é que a gente subtrai ela aqui. Mas isso se os eventos forem não mutuamente exclusivos ou excludentes. Por quê? Se eles forem mutuamente excludentes e não houver elemento repetido, quando você somar a probabilidade de A com a probabilidade de B, não faz diferença, não tem elemento repetido. Então, essa interseção aqui é nula, é zero, a probabilidade é zero, é um evento incerto, não há elemento na interseção. Então, a fórmula da união ela vai ser simplificada apenas pela soma, caso os eventos A e B forem mutuamente excludentes. Perfeito? Essa é a ideia, tá? Para a gente poder focar e deixar isso, vamos para esse exemplo mais simples aqui, tá? Vamos supor que eu queira então o seguinte, qual a probabilidade de eu tirar um número par ou primo? Presta atenção, um número par ou primo. Se você quisesse, você poderia até montar um novo evento D, onde eu vou falar um número ser par, preste atenção, ó, ou primo, perfeito? Um número ser par ou primo, você pode brincar e contar. Então tá, já que tem que ser par ou primo, vamos pegar o 2. O 1 é par ou primo? Não é. O 2 é par ou primo? É. 2 aqui. O 3 é par ou primo? É, porque ele é primo. Perfeito. Vamos botar ele aqui. 3. O 4 é par ou primo? É, porque ele é par. Então, vamos botar ele aqui. O 5 é par ou primo? Sim, também, pois ele é primo. Por fim, o 6 é par ou primo? Também, porque ele é par. 6 aqui. Então, não há mais possibilidades. Aí você vem aqui, então, e calcula corretamente o número de possibilidades do evento D. Então, você vê que são 5. E finaliza calculando, então, a probabilidade do evento D, que é você fazer 5 em 6. Perfeito? Então, 5 em 6 aqui, vamos colocar isso aqui aproximadamente.
tá? 0,83333. Então, aqui está aproximado, né? Então, 83,33%. Então, esta é a probabilidade de você obter ou um número par ou um número primo. Mas observa que para responder essa pergunta, eu montei o conjunto D. Quando o exercício é simples, você pode montar o conjunto como eu fiz. Mas os casos da engenharia, normalmente você não monta o conjunto. Você tem que ir por partes. Então, vamos ver. O que é par, a gente tem. Não é esse caso que tem aqui, ó. Perfeito? Então, ser par, eu já tenho aqui, eu já calculo direto também qual é a probabilidade dele. Vamos colocar aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a probabilidade do número ser par vai ser 3 em 6, ou seja, meio, 0,5 ou 50%. E o número ser primo, eu também já fiz aqui, ó. É a mesma coisa. Eu tenho aqui. Então, aqui, P de B, tá? 3 em 6, meio, 50%. Agora, olha o interessante. Se eu somar esses dois, dá 100%. Não dá 83,33. Por que vai dar 100%? Porque, lembrem-se, eu estou somando um elemento que eu contei duas vezes, que no caso é 2. Então, eu sei que a minha interseção entre esses dois conjuntos é 2. Então, a probabilidade de eu tirar somente a interseção, só a interseção, vai ser, então, ó, A interseção com B vai ser 1 em 6, perfeito? Ou 0,1667, então aproximadamente 0,1667, ou 16,67%. Então, tendo estas três probabilidades, agora eu posso responder essa daqui de uma forma um pouco mais direta. Então, ó, a probabilidade de ter o conjunto D é a mesma probabilidade, então, de eu ter o A união com B. Por quê? Ó, é ser par ou ser primo. Tá aqui. Perfeito? Par ou primo. E o que eu sei da propriedade da adição? Isso daqui vai ser a probabilidade do A mais a probabilidade do B menos a probabilidade de A interseção com B. Perfeito? Ou seja, probabilidade do A. Estamos aqui, ó, meio. Mais. Vou colocar até 3 sextos, que vai ficar até mais fácil fazer a conta. Mais a probabilidade do B. 3 sextos novamente. Menos, agora a probabilidade da interseção. 1 sexto. Tranquilo? Então, 3 mais 3, 6, menos 1, 5 sextos. Tranquilo? Então, aproximadamente 83,33%. Então, essa é a ideia da união de dois eventos, tá? Que podem ou não ser mutuamente excludentes. Como exercício, eu vou deixar para vocês. Faz a união do número ser ímpar ou par. Faz aí. Tem que dar 100%. Óbvio, né? Que um número só pode ser par ou ímpar. Então, se eu vou tentar unir os dois, eu tenho todo o conjunto amostral. Mas façam utilizando a fórmula. Perfeito? Então, para complementar e finalizar, o que a gente tem? A adição de probabilidades pode ser estendida para qualquer número de eventos mutuamente excludentes ou não. Então, aqui, ó, eu vou somando eventos que são mutuamente excludentes ou não. Eu vou pegar o primeiro caso, que é o caso mais fácil, que é o seguinte: suponha que eu só tive eventos mutuamente excludentes. Então, a probabilidade de você unir todos vai fazendo a união. Então, ir fazendo a união vai somando as probabilidades individuais de cada um. Agora, se o evento ele for não mutuamente excludente, aí você tem que tomar um cuidado, parar e ir tirando as interseções, que é, por exemplo, esse caso que eu coloquei aqui, ó. Nesse caso que está aqui, eu tenho A união com B, união com C. E como eu não falei se eles são mutuamente ou não excludentes, tá? Então eu vou supor que há interseção. Então a primeira coisa que eu faço é soma individualmente as três. E aí o que você vai fazer? Você vai começar então a retirar a interseção de 2 a 2. Então tira a interseção de A com B, de A com C e de B com C.
Tá aqui, ó. Só que você tem que tomar um cuidado, porque quando você retirar essas 3 interseções, você vai retirar a tripla interseção. O que é a tripla interseção? É a interseção dos 3 ao mesmo tempo. Então, quando você retirar estes 3, você está retirando a interseção dos 3. Então, o que eu preciso fazer? Somar ela novamente. Então, eu somo a interseção dos 3. Isso pode ser feito para 4, 5, a ideia é a mesma. Mas eu já vou adiantar. Na engenharia, normalmente, quando vocês trabalharem com eventos que não são mutuamente excludentes, vão ser no máximo 2 ou 3 eventos. Então, vem no máximo até essa fórmula. Agora, a grande maioria dos problemas eles são mutuamente excludentes, perfeito? Então, a probabilidade é você ir pegando e somando todas elas, tranquilo? Vamos ver um exemplo um pouco mais aplicado. Então, pessoal, nosso exercício é o seguinte, exercício 27. A tabela abaixo lista a história de 940 pastilhas em um processo de fabricação de semicondutores. Suponha que uma pastilha seja selecionada ao acaso. Então, vamos entender aqui, ó. Localização na ferramenta de recobrimento. Então, ele está falando sobre o processo de fabricação. Então, ele está especificamente falando sobre a contaminação desse processo. Então, existem 2 tipos de contaminação. Primeiro, a contaminação baixa e a contaminação alta. E existem esses 2 tipos de contaminação no centro da ferramenta e na borda da ferramenta. Então, aqui tem o número de pastilhas, tá, que teve neste processo de fabricação uma contaminação. Tá? Observem que, ó, somado toda a contaminação baixa, seja no centro ou na borda, temos 582 pastilhas diferentes. Seja contaminação alta no centro ou na borda, temos 358 pastilhas diferentes. Somando esse total de pastilhas, 940, que foi o mesmo total de pastilhas que eles nos deu. Perfeito? Então, vamos lá. A primeira pergunta é, qual a probabilidade de a pastilha selecionada conter altos níveis de contaminação? Então, vamos lá na nossa tabela. Ó. Então, deixa eu trazer aqui para baixo e colocar que esse aqui é o nosso exercício 27. 27 mesmo? 27. Tá? Então, no exercício 27. Então, a primeira coisa, o que a gente sabe? Nosso espaço amostral é uma pastilha dentro de 940 pastilhas. Conclusão. O que a conclusão vem tirar? O número de possibilidades do nosso espaço amostral S é 940. Vamos começar por aqui. Tá? Então, nosso espaço amostral S é ser uma pastilha dentro de 940 pastilhas. Não interessa se a contaminação foi baixa ou se ela foi alta, ou se a contaminação aconteceu no centro ou na borda da pastilha. Isso é indiferente. O que acontece é que ela é uma pastilha lá dentro. Perfeito? Então vamos lá. Ele quer a primeira probabilidade, que é a pastilha selecionada conter altos níveis de contaminação. Então vamos para o evento. Eu vou chamar esse evento de A. Tá? Então o evento A é uma pastilha que contém altos níveis de contaminação. A pastilha contém alto nível de contaminação. Gente, vamos aqui, ó, alta. Alta, ou ela está no centro, ou ela está na borda. Concordam? Então, uma pastilha que contém altos níveis de contaminação, ela pode ser ou acontecer tanto no centro quanto na borda. Então, nesse caso aqui, ó, o número de elementos do meu espaço A vai ser 112 mais 246, ou seja, 358. Porque, seja tanto no centro quanto na borda, teve um alto nível de contaminação. Por fim, a probabilidade será D. Então, vamos lá. A probabilidade de acontecer o evento A será dada por, vamos usar a fração, 358 dividido por 940. Vamos colocar isso daqui. Então, nós temos, ó, deixa eu fazer aqui, não ter erro, isso mesmo. Então, aproximadamente 0,38
38,09. Então, 38,09%. Então, o que esse valor aqui quer representar para a gente? Ele quer representar o seguinte, que nesse nosso processo de fabricação dessa pastilha, quando eu fabricar 940 pastilhas, em 38% delas, tá, você vai ter um alto nível de contaminação. Então, imagina o seguinte, que a sua produção, tá, ela é de 10.000 pastilhas. E você já fez 940, aí você para a fabricação para testar a qualidade, perfeito? Então você tinha 10.000 pastilhas. Aí você vai lá para, testa, vê que das 940, 38% teve uma alta contaminação. Para as suas 10.000, você vai ter então 3.809 pastilhas que vão ter um alto índice de contaminação. Se você tiver que descartar essas pastilhas, já saiba, se você manter o mesmo nível de produção da mesma forma, quase 4.000 pastilhas vão ser descartadas. É isso que esse valor está traduzindo, perfeito? Então essa é a primeira probabilidade. A probabilidade de uma pastilha conter alto nível de contaminação. Na letra B, o que ele pede? Na letra B ele pede a pastilha selecionada conter altos níveis de contaminação e, presta atenção, ser proveniente da borda de recobrimento. Então agora aqui tem uma palavra, ó, e. Então tem que acontecer as duas coisas. Quais são as duas coisas? Ela ter alto nível de contaminação, então se você já sabe que está nessa parte de baixo da sua tabela, e ela também ser proveniente da borda, ou seja, eu não posso ter no centro, eu só posso ter da borda. Então nesse caso aqui é quanto? 246. Mas vamos colocar isso aqui em forma de evento. Então isso daqui foi a nossa letra A da questão, vamos para a nossa letra B. Então aqui na nossa letra B, o que ele quer? O evento B, vamos chamar assim, ó, é a pastilha ter alto nível de contaminação, já vamos colocar direto, na borda, perfeito? Então não me interessa o centro, tá? Só na borda. Então o que a gente teve lá da nossa tabela aqui, ó, na borda, o número de pastilhas que teve uma contaminação alta foi de 246. Então, por fim, temos, vamos lá, probabilidade de acontecer o evento B vai ser 246 em 940. Então, calculando isso daqui, aproximadamente 0,2617 ou 26,17%. Então é aquilo. Quer dizer que em 26% aproximadamente das vezes que você executar ou fabricar essa pastilha com esse determinado tipo de produção, você vai ter pastilhas com alta contaminação na borda da pastilha. Perfeito? Vamos dar continuidade, vamos para a letra C. Na letra C ele pede o seguinte: ele quer a probabilidade de a pastilha ser proveniente do centro da ferramenta de recobrimento ou conter altos níveis de contaminação. Observa que existe um ou aqui, ó, tá? Então vamos lá. A pastilha ser proveniente do centro da ferramenta é um evento diferente, tá? Porque o ou está separando os dois eventos. Então, ser proveniente do centro da ferramenta é um evento. Então, vamos colocar ele aqui, ó, evento C. Então, a pastilha ser proveniente do centro da ferramenta. Então, esse é o nosso primeiro evento. Vamos para o segundo evento, que é conter altos níveis de contaminação. Conter altos níveis de contaminação eu já fiz. Então, é o evento A. Então, vamos trazer ele para cá. Então, quando ele me pede a probabilidade de ou uma ou outra, ele quer a probabilidade entre A ou C. Então, vamos à fórmula. A fórmula é a probabilidade de A ou C. Então, eu sei que é o somar a probabilidade de acontecer o A mais a probabilidade de conter o C menos a probabilidade de acontecer o A interseção com o C. Perfeito? Vamos lá.
P de A. Uma pastilha contém altos níveis de contaminação. Essa probabilidade a gente já fez? Já fez. Está na letra A. 0,3809 ou 358 sobre 940. Então, vamos pegar aqui, ó. 358 sobre 940. Beleza. Mas, agora a probabilidade do C. Vamos lá. C é a pastilha ser proveniente do centro da ferramenta. Tá, vamos fazer aqui então o seguinte. Quantas pastilhas eu tenho que a contaminação, tá, ela veio do centro? Então, vamos aqui, ó. Centro está aqui. Tranquilo? Então, no total, eu tenho que para o centro foram 626 pastilhas. Então, o meu N de C aqui, ó, é 626. Então, qual que é a probabilidade de C? Então, a probabilidade de C será 626 em 940. Agora, menos a interseção dos dois. Tá, vamos lá. O que é a interseção dos dois? Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou... Perfeito. Então, vamos colocar assim, ó, a interseção com B. Então, a interseção com B. Na verdade, o que eu quero... C, né? Na verdade, o que eu quero mais em específico é o número... Vamos lá, o número de elementos que estão aqui dentro, tá? Vamos lá para a interseção. O que é a interseção de A com C? Se o A é uma pastilha que contém altos níveis de contaminação, e C é uma pastilha proveniente do centro da ferramenta, a minha interseção é eu pegar altos níveis de contaminação que acontece aonde? No centro da ferramenta. Então, vamos lá na minha tabela. Alto está aqui, centro está aqui. Então, pega a interseção dos dois, ó, 112. Perfeito? Então, o número de elementos da interseção é 112. Então, aqui eu preciso fazer menos 112 sobre 940. Simplificando esta expressão aqui, vamos ter 218 sobre 235, que é aproximadamente 0,9277 ou 92,77%. Então, quer dizer que em 92,77% das vezes que você selecionar uma pastilha dentro deste seu experimento, ela vai vir ou com contaminação no centro ou com uma contaminação com alto nível. Perfeito? Então, esta é a nossa aplicação da soma. Tranquilo? Até o próximo vídeo.